Tarde, minha gente, pois é. Então, eu lembro de uma música que diz mais ou menos assim: sempre que, sempre que ouço a história de Cristo, ponho a orar com grande emoção, mais ou menos isso. E eu vejo que a história bíblica, tudo aquilo que nós temos, que nos é contado, especialmente na Bíblia, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Então nós temos que, digamos, glorificar tudo isso com muita emoção. Nós vemos que os israelitas, lá no livro de Números, né? Nós vemos que os israelitas viviam queixando-se do Senhor, aos ouvidos do Senhor, exatamente como nós fazemos hoje a todo instante. Puxa vida, a vida não dá certo. Puxa vida, está muito calor. Puxa vida, está muito sol. Puxa vida, está muito frio. Puxa vida, não tenho carne, mas tem um monte de comida na geladeira, mas não tem a carne que eu queria. Puxa vida, não tenho o pão que eu queria. Está cheio de pão na mesa, mas o pão que eu queria, esse não tem. E a gente vai vendo que essas reclamações, essas queixas, são coisas já naturais do ser humano, coisas inclusive que há muito vinham incomodando a Deus. Incomodando a Deus a ponto, naquele momento, de fazer acender-lhe a ira e o fogo dele arder entre o povo do arraial e matar muita gente, consumir muita gente, porque o fogo do Senhor se acendera sobre cada um deles. Então nós vemos que essas nossas murmurações, esse nosso desprazer entre uma coisa e outra, sempre vai nos trazer prejuízo. Lembro que eles estavam em fuga do Egito rumo à Terra Prometida. E eles sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando, e num determinado momento reclamam de carne, lá pelo capítulo 11. Reclamam de carne porque eles queriam comer carne, porque eles lembravam dos peixes do Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e tal. Bom, e no fim, ali no deserto, só tinham o maná, né? Só tínhamos o maná que era como semente de coentro e cuja aparência semelhante ao do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía num graal, o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Bem, e sempre que à noite descia o orvalho sobre o arraial, também sobre esse arraial caía o maná. Mas o povo naturalmente não estava satisfeito. O povo não estava satisfeito, o povo ficava gritando, berrando, chorando e, enfim, incomodando especialmente a Deus e, por consequência, naturalmente, ao próprio Moisés, que se sentia com um pesado cargo sobre ele, a ponto dele chegar e reclamar e pedir a Deus que, por favor, lhe desse uma carga menos pesada, porque ele já estava bem chateado. E chateado porque ele, ele queria sim atender aqueles irmãos, aquelas pessoas que ele seguia, que ele conduzia como filhos e não com vara de ferro. Ele não queria, ele queria sim fazer as vontades desse povo, fazer com que esse povo realmente entendesse que era Deus que os estava conduzindo, mas para isso, veja, ainda que fizessem brotar restaurantes no deserto já prontos, coisas que eles não conheciam, eles não entenderiam, eles achariam que aquilo não era de Deus. Bom,
A ponto de que Moisés chegou e sozinho, ele disse, né? Puxa, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Está lá no capítulo 11, versículo 15. Né, que Moisés achou muito pesado o seu cargo por conta de toda essa choradeira desse povo, de toda essa encheção com que esse povo o enchia diariamente. Bom, dessa forma, Deus designa 70 anciãos, pede a Moisés que escolha dentre o povo 70 homens dos anciãos e que os coloque ali no meio do arraial, onde o Senhor desceria e falaria com eles, tirando do espírito que estava sobre Moisés e colocando sobre esses 70, para que todos eles colaborassem com a tarefa de Moisés, a fim de conduzir esse povo. De fato, Deus fez isso, daí o Moisés falou para o povo, mandou que cada um se santificasse, no dia seguinte iriam todos para o deserto. Foram lá, o Senhor desceu sobre eles e o Senhor os colocou sobre eles o seu espírito, de forma que eles começaram a profetizar, etc. E não somente daqueles 70, mas houve duas pessoas no arraial, dois homens, um Eldade e o outro Medade, que também sobre eles desceu o espírito e eles também profetizaram e tal. E, bom, enfim, nós vimos que o Senhor Deus deu a todos esses homens a profecia e ainda falou a Moisés que daria carne ao povo. E o povo, e o próprio Moisés chegou e disse, 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. Isso está lá no capítulo 11, versículos 21 até o 23. 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Então vejam só que o próprio Moisés chegou a duvidar do que Deus estava dizendo, que daria carne em suficiência para todo este povo. Deus até tinha dito um pouco antes, que diz ali no versículo 20, um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis da carne, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então vejam bem, normalmente a gente associa a fartura à presença de Deus e que ela seja benéfica. E nós devemos lembrar que a fartura necessariamente não é benéfica. Neste caso, por exemplo, foi um castigo de Deus. Eles iriam comer carne até sair pelo nariz. Quer dizer, porque realmente Deus estava muito chateado. E Moisés vai e meio que, digamos, duvidando de Deus, pergunta, tá, só de homem nós temos 600 mil homens em pé, né? Quer dizer, e fora criança, fora mulheres e tal, como é que você vai dar carne para esse povo aqui um mês inteiro para comer? Será que vamos matar todos os rebanhos de ovelhas e de gado para que eles comam? E será que vai lhes bastar? E da onde nós vamos ajuntar peixes do mar até que baste a esse povo? Muito bem. Mas o Senhor respondeu a Moisés, no versículo 23, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Então vocês vejam que Deus
resolveu, e Deus, quando fala, ele é fiel para cumprir. E ele não vai deixar absolutamente de cumprir a palavra dele na tua vida. Se ele falou, aguarde, porque ele cumprirá. Ele é fiel, ele é Deus. Dessa forma que Deus fez com que soprasse um vento muito forte, e esse vento trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial todo, quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra, ou seja, tinha codornizes ali para dar e vender. E levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para ali ao redor, para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atahavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Ou seja, aquela fartura acabou gerando para eles, sim, a morte, mais do que a vida, mais do que aquilo que eles realmente esperavam. Tiveram a carne que eles queriam? Tiveram, estava nos seus dentes, mas conforme diz a palavra, antes mesmo que eles conseguissem comer, já estava sobre eles a ira do Senhor, já estava sobre eles aquela tristeza com a qual eles iriam passar, porque o luto veio, e esse luto foi pesado e foi forte, e esse luto foi de forma tal que eles jamais iriam esquecer. Tanto que nós vemos a condição que vai acontecer justamente porque logo a seguir é ordenado a Moisés, mostrado a Moisés que eles estavam já às portas da terra prometida. Eles já estavam ali do lado da terra que mana leite e mel. Então foi designado alguns homens que fossem visitar a terra prometida e de lá trouxessem aquilo que eles, digamos, as impressões que eles teriam daquele local, a fim de que o povo soubesse para onde estava indo e de que forma estava sendo conduzido para lá, ou seja, pelas mãos de Deus para uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Muito bem, estavam eles a caminho, o povo, os espias foram na frente, e chegando lá, inclusive no meio dos espias estava Josué e estava Caleb, que é da tribo de Judá. Muito bem, estavam ali e foram fazer a vistoria. Fizeram a vistoria, depois de 40 dias na vistoria na Terra Prometida, eles voltam com a informação de que, de fato, aquela terra é maravilhosa. Aquela terra é uma terra que, de fato, mana leite e mel. Trouxeram do fruto da terra para assim comprovar. Conseguiram mostrar ao povo que, de fato, aquilo tudo que tinha sido dito era verdadeiro. Era verdadeiro, estava ali o fruto, existia uma terra que mana leite e mel. O único problema é que dos 12, menos Josué e Caleb, eles disseram que o problema maior era que aquela terra tinha, inclusive, gigantes. E que isso era até, digamos, perigoso para eles. Gigantes, um povo muito forte, que era o Eveu, o Ferezeu, enfim, aquele povo muito forte que morava na terra. E com isso eles inflamaram o povo de tal forma que o povo começou a ter medo daqueles, dos moradores daquela terra. Ao contrário de confiar em Deus, novamente vão confiar no que é descrito pelos homens. Tudo bem, eram homens que foram à frente para fazer o levantamento da terra. Então eles tinham que ter uma certa confiança do povo. Até aí tudo bem. Só que esses homens
por sua vez, tinham que ter dado a informação conforme Deus lhe passou. E da mesma forma como nós percebemos que o próprio Caleb diz, que o próprio Caleb pega e diz assim, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quer dizer, Caleb entendeu que não era só pela força deles, mas também porque o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, e Jacó estava entre eles, e que, portanto, eles prevaleceriam, até porque foi Deus que os conduziu até ali, tirando-os da terra do Egito. Ora, se Deus os tirou da terra do Egito, tinha um objetivo muito claro. Muito bem, nós percebemos que o povo realmente começa a gritar e a clamar, e a chorar, e a murmurar de forma tal que e clamar e dizer que, puxa vida, podiam ter morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto. Bom, tá bom. Deus fica novamente muito bravo, e disse que esse povo que ali estava não entraria na terra do Egito, na terra que mana leite e mel, porque realmente era um povo descrente, um povo que só sabia murmurar, um povo que só sabia reclamar, um povo que nunca estava satisfeito com nada. Bom, muito bem, Deus fez com que eles dessem meia volta. Observem, eles estavam às portas de entrar na terra que mana leite e mel. Deus fez com que Moisés os conduzisse novamente rumo ao deserto, e dessa forma eles vão caminhar por 40 anos. Agora já não será aquele tempo tão pouco que eles levaram para chegar até ali, mas eles vão caminhar por 40 anos até que, como diz o Senhor, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão e falecerão no deserto. Quer dizer, todos eles, inclusive os homens que foram espiar a terra, menos Caleb e Josué. O resto todo não entraria na terra prometida. Bom, o que nós observamos aqui? Nós observamos que, em primeiro lugar, demos graças a Deus sobre aquilo que Ele nos está dando. Estejamos felizes quando levantamos, sejamos felizes com as intempéries do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, e, enfim, que possamos viver melhor da forma como Deus nos está provendo para viver, porque esse é o dia que fez o Senhor. Portanto, como diz a palavra, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quer esteja sol, quer esteja frio, quer tenha trabalho, quer não tenha trabalho, regozijemo-nos, alegremo-nos, estejamos felizes, especialmente confiantes no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para você. Ele jamais vai te dar algo que você não, digamos que você não precise. Tudo o que Ele te der é porque você de fato necessita, e Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar porque Ele te prometeu que Ele iria te abençoar. Ele vai te abençoar porque Ele te disse que no mundo você vai ter aflições, mas que você terá de bom ânimo, porque o próprio Senhor Jesus venceu a todas. Então, quer dizer, nós temos que nos lembrar sempre da palavra
a fim de que a gente possa, digamos, tirar o melhor dela, tirar a melhor lição de tudo isso que nós estamos vivendo. Nós não podemos simplesmente viver arredios e reclamando, principalmente reclamando daquele que nos provê da carne, do pão, do leite, do trabalho, daquele que nos dá a condição de continuidade para nossas vidas, aquele que nos permite estar com nossos filhos, com aqueles a quem amamos, aquele que nos permite ter o dia de hoje e ainda está preparando para nós um outro lindo dia, que é o dia de amanhã. Veja, se viveremos, não sabemos, mas que Ele está preparando, Ele está. O que necessariamente não sabemos, mas tudo aquilo que Deus prepara para mim e para você, isso sim é que é o suficiente. Isso sim é que é a vida e a vida em abundância para nós, para nossas vidas. Portanto, demos louvores, honras e glórias ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure, hoje e sempre. Um grande abraço, beijos, bye, fui!